eu já compartilhar aqui com vocês. Então, vamos lá. Vamos lá, gente. Semana passada a gente tinha começado a falar sobre jornada de trabalho. Então, a gente falou que a jornada de trabalho era o período que a pessoa fica à disposição do empregador, né? Seja trabalhando, seja aguardando uma orientação, aguardando uma ordem, alguma coisa. Beleza. Além disso, eu também cheguei a falar que entre uma jornada de trabalho e outra, a gente tem um período lá de pelo menos 11 horas de descanso. Também falei da situação em que a gente tem lá que a jornada padrão no Brasil ela é de 8 horas por dia, 44 horas semanais, né? Divididos em 5 dias de 8 horas e mais um dia de 4 horas de duração, normalmente o sábado. Ah, Marcelo, ao invés de ser 5 de 8 horas, podem ser 5 de 7, e aí joga mais um pouco também no último dia, desde que não passe, gente, das 8 horas, que aí é que a gente tem que entender o seguinte, a gente tem uma limitação padrão no Brasil de 8 horas, alguns casos específicos podem ser maiores, outros casos específicos podem ser menores, ok? Outra coisa que a gente tem que entender, se a sua jornada de trabalho ela é de até 4 horas por dia, você não tem direito a intervalo, que a gente chama normalmente de horário de almoço, né? Então você não tem. Marcelo, mas e se eu precisar ir no banheiro? Não, gente, banheiro é banheiro. Se a sua jornada ela vai de 4 horas até 6 horas, você tem um intervalo de 15 minutos. É o tempo suficiente para você engolir lá uma bisnaguinha, tomar um café, uma xícara de café e voltar para o trabalho. Agora, se a sua jornada é de mais de 6 horas, você vai ter entre 1 e 2 horas de intervalo ou almoço. Correto não é falar almoço, tá, gente? Porque quem trabalha de noite também tem intervalo. E ele não vai almoçar naquele horário. Ou vai também, cada um, sei lá, faz o seu horário do jeito que quiser. É importante, então, a gente pensar o seguinte. Vamos pensar a situação que eu falei para vocês que eu explicaria essa semana. Vamos imaginar o seguinte. Eu contratei o Roger para uma jornada de 44 horas semanais. Porém, a empresa não funciona aos finais de semana. Tá? Como que fica a situação do Roger? Isso é possível para as categorias que têm um intervalo de 2 horas. O que a gente faz? A gente pega essas 4 horas que ele vai ficar devendo do sábado e divide pelo número de dias trabalhados. Então, Marcelo, como que eu vou dividir 4 horas por 5 dias? Tem um jeitinho muito fácil. 4 horas é a mesma coisa que 4 vezes 60 minutos, que é igual a 240 minutos. Quando a gente faz a divisão de 240 dividido por 5, isso aqui vai dar o seguinte, 24 por 5 dá 4. Sobra 4. Sobra 0, né? 40 por 5, 8. Então, o que a gente vai fazer? Por dia, o Roger vai ter que trabalhar 48 minutos por dia. Só que como que eu coloco esses 48 minutos? Eu pego aquela hora de almoço de 2 horas e tiro 48 minutos dela. Então, e desconta das 2 horas de intervalo. Então, a pessoa passa a ter 1 hora e 12 minutos
de intervalo. Gente, a primeira vez que alguém chegou para mim e falou assim, eu tenho 1 hora e 12 minutos de almoço. Eu ainda não tinha estudado isso na faculdade. Falei, mas gente, esse patrão deve ter toque, não é possível. Né? 1 hora e 12 minutos. É uma coisa muito quebrada. Né? Não é 1 hora, não é 1 hora e 20, não é 1 hora e meia, 1 hora e 12. Aí depois eu fui entender que existe um porquê. Né? É essa situação aqui. Deixa eu limpar aqui os desenhos. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Não. Não. Hoje a Lara tá tão quietinha, ela nem falou nada. Temos aí. Tô aqui. Temos ainda, gente, o DSR. DSR é uma sigla que significa descanso semanal É remunerado. remunerado. Então, o que acontece? Quem trabalha lá 44 horas semanais, normalmente vai trabalhar 6 dias na semana. Só que ele vai receber, porém, recebe por 7 dias. Então, a gente trabalha uma média de 6 dias na semana, mas é pago por 7 dias. E aí a gente tem que entender por quê. Porque a lei fala que um desses dias ele é de descanso, porém você vai ser pago para descansar. Olha que gostoso. Né? Já pensou? Então, como funciona isso? Funciona da seguinte maneira, gente. Você, para ter direito ao descanso, ao DSR, você precisa ter trabalhado todos os dias da semana. Significa que se você faltou sem justificativa, você perde o seu descanso semanal remunerado. Certo? Então, se você faltar um dia do serviço por bobeira, você perde 2 dias de salário. Certo? Então, só para a gente facilitar, vamos imaginar uma pessoa que ganha R$ 1.200, fazendo a conta de forma bem grosseira, ela ganha R$ 40 por dia. Aí o nosso pequeno Pokémon faltou no serviço. Então, um dia de falta, sem justificativa, falta justificada, ela não entra, tá, gente? Nós estamos falando sem justificativa. Ele vai perder R$ 80. R$ 80 nessa brincadeira. Certo? Tem mais. Se tiver feriado naquela semana, perde o feriado também. Uhum. E aí, no caso do nosso amigo aqui, ao invés de 80, ele vai perder 80 com mais 40, 10% do salário, gente. Olha, eu não sei vocês, gente, mas é gostoso perder 10%? Será para alguém aqui do seu salário? Não, viu? Né? E o que é pior, né? Gente, você imagina que um cara que ganha R$ 3.000, que é um salário bom, gente, mas não é nenhuma fortuna, tá? Antes que vocês pensem em alguma coisa, é R$ 300 nessa brincadeira. Ah, Marcelo, mas 3.000, não, R$ 300 não faz diferença. Faz. Faz. Ou se faz, gente. Então, tem esse problema. Só que agora tem um lado bom. Vamos falar agora do outro lado, que é o oposto. Vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que o nosso amigo fez 4 horas extras por semana, o que dá uma média de 16 horas extras no mês, tá? Porque em média tem 4 semanas, tal. Vamos só para arredondar para ficar fácil.
Então ele fez 16 horas extras no Mês. mês. Isso significa que se a gente fizer uma conta aí, vamos imaginar que esse mês teve 26 dias úteis. Ou seja, ele trabalhou 26 dias e folgou 4 dias. Então, o que a gente faz? A gente faz 16, que é o número de horas extras que ele fez, e divide pelo número de dias que ele trabalhou. Vamos fazer aqui a continha. Espera aí, abrir a calculadora. 16 dividido por 26 dá aproximadamente 0,61 hora extra por dia. Uma média, tá, gente? Então, o que eu faço? Eu pego esse 0,61 e eu vou multiplicar pelo número de dias que ele descansou. Então, vou fazer vezes 4. Então, vezes 4. Isso aqui dá um valor de aproximadamente 2,46, que é aproximadamente 2,5. Significa que além das 16 horas extras que ele fez, vai haver um reflexo de mais 2,5 horas extras. Ou seja, o patrão vai pagar, na verdade, para ele, 18,5 horas extras. Tá? Então, gente, esse aqui é mais um motivo pelo qual o patrão não gosta que funcionário saia fazendo hora extra sem autorização, né? Gente, inclusive dá advertência e, lógico, nós vamos ver mais no final do módulo, uma determinada quantidade de advertências pode levar, inclusive, à perda do emprego. Então, muito cuidado, hein? Além disso... Ah, Marcelo, mas quanto que dá isso em dinheiro? Oi, Lara. Rapidinho. Tipo assim, se a pessoa faz a hora extra, tipo assim, na semana e tem serviço acumulado. Aí ela fica 1 hora a mais durante aquela semana. Aí, tipo assim, ela tem que entrar num acordo ou ela pode ficar por conta própria? Não, Ou por ela tem conta que falar própria com o não. patrão? Tem que falar com o patrão. Ah, Mesmo que sim. tiver com o trabalho acumulado. Inclusive se for na hora do almoço. Tipo assim, eu não vou fazer minha hora de almoço. Eu vou terminar isso aqui porque tá atrasado. É hora extra. Ah, entendi. Tá? Tem que comunicar a empresa. Ou o patrão, né? Se não for uma grande empresa, alguma coisa. Mas tem que comunicar o seu responsável para ver a autorização ou não. Tá? Marcelo, e como calcula a hora extra? Nós vamos falar mais para frente o cálculo, quanto dá isso em dinheiro. Certo? Nós vamos ver como calcula. Temos ainda, gente, aqui a questão do controle de ponto. O controle de ponto é obrigatório? O que vocês acham? Eu acho que sim. Eu acho que sim, alguém acha que não? Alguém tem certeza que sim, ou alguém tem certeza que não? Só o Roger que acha? E tipo, é a partir dele que você controla se o seu funcionário está trabalhando ou não, e você, como funcionário, tem como corrigir alguma coisa se houver erro depois no lerite. Então vamos lá. É obrigatório. Começamos certo. Mas eu coloquei uma vírgula ali depois, ó. Para empresas a partir de 10 funcionários. Abaixo disso é uma escolha da empresa ter ou não controle de ponto. Eu recomendo ter. Tá? Uhum. Mas ela, por lei, ela não é obrigada. Ela só é obrigada a partir do momento em que ela tem 10 funcionários em diante. Vamos lá. O Roger falou uma coisa que tá certinho, gente. O controle de ponto, então, ele é um
cadastro, é um registro das horas em que o funcionário entrou e saiu, né? E aí, esse registro ele pode ser feito de várias formas. Ele pode ser feito em papel. Vocês já viram ali na escola? Acho que não, não sei. Porque normalmente quando vocês chegavam, quando a gente estava na aula presencial, os 3 professores já estavam lá porque a gente tinha reunião naquele horário, né? Mas a gente tem um ponto de papel, uma folha de papel, fica ali no CRA, né? Fica embaixo do balcão do CRA. A gente passa, cada professor tem a sua pastinha e a gente assina o ponto. Esse, gente, é o sistema mais fácil de ser fraudado que tem, porque de repente você olha e fala assim, pô, cheguei atrasado, ninguém me viu, vou marcar aqui, não vou falar nada pro patrão não, né? Ou, pô, tô indo embora no horário, mas eu vou anotar aqui que eu fiz hora extra, o patrão falou que eu podia fazer e tal. Gente, se pegarem você fazendo esse tipo de coisa, dá demissão por justa causa, já tô avisando, né? Mas ele existe. E é fácil de ser fraudado. Ah, Marcelo, e lá na escola, vocês não fraudam? Gente, pelo amor de Deus. O meu horário de entrada é o horário que o aluno chega. Se eu cheguei atrasado, alguém vai ver que eu cheguei atrasado por quê? Porque os alunos estão te esperando. Porque os alunos estão esperando e não tem professor da sala. É simples. Então ali tem uma maneira muito fácil de controlar isso, né? Fora que eu não sei se vocês já repararam, tem câmeras no corredor. Né? Em cima do bebedouro tem câmera. O patrão vai ver que hora que eu chego. Então não adianta querer, né? Além desse, a gente tem um outro sistema bem antigo, quase ninguém mais usa ele, que é aquele do cartão, naquele relógio de metal antigo que tinha. Você já deve ter visto em desenho animado, provavelmente, né? O cara chegava lá, punha o cartão assim, puxava uma alavanca num relógio lá, e ele faz o quê? Ele carimba no cartão a hora da entrada e saída do funcionário. Inclusive, registra-se o horário do almoço, do intervalo, tá, gente? Não é só a hora que você chega e a hora que você vai embora. Também era fácil de fraudar, né? Pô, o Gabriel faltou hoje, o cara é mó gente boa, não vou deixar descontado o salário dele, não. Eu vou registrar aqui que ele veio, não tem ninguém olhando, ninguém tá vendo. O cartão fica ali do lado mesmo. Também dá demissão por justa causa, tá, gente? Evoluímos um pouco, chegamos no cartão digital, um cartão tipo cartão de crédito, né? Algumas empresas têm isso. Você passa o cartão e ele registra ali. E aí ele faz o quê, gente? Ele imprime para você um canhotinho com a hora registrada. Alguém já viu um desse? Sim. E aí o que o infeliz faz? O infeliz vai lá, amassa o canhotinho e joga no lixo. Burro. Aquele ali é o espelho do ponto, é o seu controle para provar se você chegou certo no horário, se você fez hora extra ou não, gente. Porque a gente sabe, tem patrão bom e tem patrão ruim. Se o patrão ruim quiser te sacanear, você perdeu a chance de se proteger ali. Eu guardo os meus, tudo não pode ficar tudo bom. Inclusive, já deixa eu contar para vocês um segredo, gente. Tem empresa que faz de propósito, tá? Embaixo do controle de ponto, ela põe um lixinho. Para facilitar ainda você jogar no lixo, né? Temos ainda um modelo um pouco mais avançado, então cartão digital. E um mais avançado ainda, que é o que? Digital, dedão, né? Meter um dedão, ou pode ser um indicador, qualquer dedo lá, né, que tiver cadastrado, tanto faz. Que era o modelo mais seguro de controle de ponto do mundo. Até chegar no Brasil. O brasileiro inventou um jeito de fraudar esse modelo, gente. Brasileiro é brasileiro, né, meu filho? A gente não é qualquer coisa, né? A gente aqui é profissional na malandragem, né? Gente,
Um grupo de médicos aqui no interior do estado de São Paulo fez o molde do dedo de todos eles com silicone. E aí, o que eles fizeram? Um grupo de 6 médicos. Cada dia só iam trabalhar 2. E eles levavam os moldes dos outros. Uhum. E aí, o que eles faziam? Coloca no dedo, põe ali e passa. Olha que maravilha. Foram pegos, tá, gente? Além da demissão por justa causa, eles também foram suspensos no Conselho Regional de Medicina e estão respondendo processo crime por falsidade ideológica. Então, assim, eu não recomendo muito não, tá? Mas existe. E por último, temos aqui o quadro de horários. Gente, o que é um quadro de horários? O quadro de horários, ele é um quadro que a empresa tem que ter. Então, quadro de horários. Quadro que deve ter os horários de entrada e saída de todos os turnos. Então, isso aqui é importante, ó, gente. É obrigatório. Então, quadro de horários. É obrigatório. E como ele funciona? Ele só é obrigatório para aquelas empresas que têm turnos diferentes, grupos de funcionários que entram em horários diferentes. Então, por exemplo, tem empresas, por exemplo, inclusive no comércio, tá? Tem um grupo de vendedores, às vezes, que eles têm que entrar um pouco antes da loja abrir, para preparar tudo. E aí eles vão embora um pouquinho mais cedo, no final do dia, antes das 6. E tem um grupo que entra mais tarde e fica um pouquinho depois que a loja fecha, para encerrar tudo lá dentro, fechar, verificar e tal. Então, eu tenho 2 turnos. Eu tenho que ter esse registro de qual é o horário de entrada do turno 1, do intervalo, do retorno, da saída e do turno 2. E isso tem que ficar fixado em algum lugar acessível para qualquer pessoa. Certo? Tranquilo isso aqui, Certo. gente? Tranquilo. Não vai dar tempo da gente falar muita coisa, mas eu quero falar com vocês sobre benefícios e auxílios. E vou falar só do primeiro deles hoje, que é o tal do Vale Transporte. Gente, o Vale Transporte, ele é um benefício que foi criado por essa lei aqui, que pelo amor de Deus, ninguém precisa decorar número de lei, tá? Que é obrigatório. Então, não existe, teoricamente, a empresa falar o seguinte: Lara, eu não pago Vale Transporte, tá? O que acontece é o seguinte: Lara, você vai precisar de Vale Transporte? Então eu não vou te contratar. Uhum. Né? É uma escolha. A empresa, infelizmente, a empresa pode fazer, gente. Agora, se o funcionário dela precisa e ela contratou, ela é obrigada a fornecer. Vírgula! O funcionário deve informar a necessidade do Vale Transporte no momento da contratação. Não é depois, né? É no momento da contratação. Por quê, gente? Porque senão você vai assinar um termo ali chamado Termo de Renúncia do Vale Transporte. E se você renunciou a ele, a empresa não tem mais obrigação nenhuma de fornecer. Ah, Marcelo, mas agora eu preciso. Na época eu não precisava. Gente, eu acabei de falar, ela não é obrigada. Se houver um acordo seu com o patrão e ele topar, maravilha. Ela não é obrigada. Beleza? Detalhe, então, sobre isso aqui. Vamos entender um pouquinho mais. Quem tem direito? Então, vamos lá. Quem tem direito? Primeiro, trabalhador que não possui meio de
transporte próprio. Ah, Marcelo, mas eu tenho uma moto, um carro, eu não uso ele para ir trabalhar e meu patrão concordou em me pagar o vale transporte. Ele concordou, tá? Obrigatório é só para quem não tem transporte próprio. Segundo, que mora a uma determinada distância da empresa. Como assim, Marcelo? Ah, o Gabriel mora um quarteirão da empresa e não tem carro e não tem moto. Ele não vai ter direito a vale transporte, gente. Um quarteirão não tem nem justificativa, né? Cada cidade vai avaliar essa distância de acordo com as suas necessidades. No caso aqui em Rio Preto, se eu não me engano, é acima de 3 quilômetros, tá, gente? Essa distância. São Paulo, a distância é ainda até maior que isso. Terceiro, que resida na cidade. A empresa não é obrigada a pagar vale transporte para quem vem de outra cidade. Vírgula. Coloquei uma vírgula porque tem alguma coisa aqui, hein, gente? Vamos imaginar o seguinte. O Roger mora em Mirassol e veio trabalhar em Rio Preto. A empresa não é obrigada a pagar o vale transporte de Mirassol para Rio Preto. Agora, dentro de Rio Preto, para ele chegar, de repente, lá da rodoviária até a empresa, ou do ponto onde ele desce até a empresa, aí a empresa é obrigada a fornecer. Ok? Semana que vem, eu vou explicar a partir daqui, ó. Deixa eu marcar. Então, vamos falar sobre a obrigatoriedade não. Sobre a natureza dele, que não é salarial, tá? E isso, já adiantando aqui, só para vocês entenderem, o fato de não ter natureza salarial, ele vai indicar para mim o seguinte: quando eu for fazer o acerto desse funcionário, o vale transporte não entra na conta. Ele não é computado ali. Aí a pessoa acha, pô, ainda tem vale transporte, vou receber mais isso. Não vai. Ele não entra. E nós vamos entender por que ele não entra. Tem um motivo. Tá? Então ele não tem natureza salarial. Ele é um benefício fora do seu salário. Ok? Ok. Gente, semana que vem volta ao normal. Minha aula é a primeira, tá? Porque hoje eu tinha uma reunião da escola. Então, eu precisei resolver alguns probleminhas da escola. Eu tô trabalhando, não tô na escola, vocês devem ter percebido. Então, né, precisei readequar algumas coisinhas aqui. Mas semana que vem, normal, primeira aula comigo, vocês já estão acostumados. Beleza, gente? Beleza. Tudo bem. Tchau, Então, tchau. aquele abraço para vocês, até semana que vem. Tchau! Alô, professor.